Olá, povão, tudo bem? Nós tivemos na posse presidencial do Luiz Inácio Lula da Silva, agora no começo de 2023, nós tivemos lá uma fala das pessoas que era anistia não. Esse tema, portanto, ficou em alta, as pessoas começaram a se perguntar o que estava querendo dizer, o que era esse fenômeno. E agora, por conta dessa invasão aos três poderes, do dia que eu estou gravando aqui, esse tema voltou à baila. Muitas pessoas falaram sobre isso, né, se posicionando contra a anistia, né? Chegou uma situação realmente de rompimento aqui dessa ideia de apaziguamento. Mas as pessoas estão se perguntando o que seria essa tal anistia, o que é esse fenômeno, e ele já aconteceu no Brasil, aconteceu recentemente também em outros países. Eu vim aqui explicar um pouco o que é isso e qual a diferença do perdão presidencial, que é um outro fenômeno jurídico que nós tivemos aqui, inclusive recentemente, em relação ao Daniel Silveira, mas que são fenômenos bem diferentes. A anistia do perdão presidencial, eu vou explicar aqui para vocês. Meu nome é Luciano Lacerdo, sou historiador, mestre em História, doutor em Educação, estágio de pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. Eu tenho esse canal aqui para discutir carreira científica, metodologia da ciência, ciências humanas um pouco aqui, e esse é o debate aqui justamente sobre esse tópico da anistia. Então vamos lá, deixa eu explicar para vocês o que é esse fenômeno, né? Pensando historicamente. Quando você olha para um Estado, para aquele ente que organiza certas dimensões da vida em sociedade, a gente tem que ter a clareza que o Estado é uma coisa abstrata. Ele não é uma coisa real. Ele não está em lugar nenhum. Veja como foi o caso de ontem. Eles ocuparam os três poderes, mas não tomaram o poder do Estado. Porque o Estado não é uma coisa que está num lugar específico. Ele depende de uma série de relações, especialmente de relações de conformidade, das pessoas aceitarem a autoridade de um certo grupo, que está posicionado como líder do Estado, como liderança do Estado, num certo momento, né? E essa liderança do Estado a gente chama de governo e ela vai eventualmente se alternando, né? Mas pode ter rompimentos assim brutais, como o que eventualmente poderia ter acontecido aqui no Brasil. Mas em certos lugares o Estado ele não tem um domínio efetivo de toda a sociedade. Nós podemos olhar para certos lugares em que é como se você tivesse mais estados, né? As pessoas estão se comportando segundo grupos diferentes, ou até você tem o Estado falido, é o caso, por exemplo, do Haiti hoje, né? Mas você tem vários lugares bastante divididos. Vou dar um exemplo aqui mais recente, que quem tem mais ou menos a minha idade aqui acompanhou bastante, que é as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, né, que também estão muito ligadas ao tráfico de drogas lá, que dominavam 40% do território colombiano. E lá, neste lugar, dominado pelas Farc, você tinha como se fosse o Estado próprio. Eles eram o Estado daquele lugar, porque é a eles, né, digamos assim, aos desmandos daquele grupo que as pessoas se comportavam, né, inclusive as instituições que existiam ali como o equivalente às prefeituras. Depois de um certo tempo, houve um acordo entre as Farc, as forças que representavam as Farc, e o governo colombiano. Tudo voltou, né, ao controle do governo colombiano, do Estado centralizado, né, com sede em Bogotá. E nesse momento, uma das coisas que foi comprometida, que foi assinada, foi uma anistia. O que é a anistia? A anistia é um compromisso, é uma legislação, é um estabelecimento estatal, né? O Estado assume que um certo grupo que cometeu um certo conjunto de crimes, sob o ponto de vista da lei daquele Estado, não serão processados. Não vai haver processo. O que é um processo? Processo juridicamente falando, um processo criminal, né? A anistia diz respeito a processos criminais, tá? O que é um processo criminal? É alguém que viola uma lei, uma legislação que tipifica um crime, que diz, ó, tal crime aqui tá descrito, isso aqui é proibido, e quem fizer isso aqui vai pagar com tal penalidade. Essa penalidade pode ser cadeia ou não, né? A maioria das vezes porque são crimes graves em geral. Mas existe também anistia de multas administrativas. Por exemplo, vocês devem ver aí quando tem campanha para pagamento de IPTU no município, tem lá a campanha de anistia. O indivíduo não vai ser processado por aquelas multas, por aqueles negócios, ele vai ser cobrado dele só o básico ali e ele pode pagar. Então é uma anistia administrativa. Nesse caso não é no caso criminal, né? Então nós estamos falando aqui de casos criminais. Eventualmente acontece quando você tem a divisão do Estado. Por exemplo, vamos imaginar um lugar em que tenha um Estado, tem um grupo rebelde.
Isso tem muito, por exemplo, na África. Você pode ter acordos de anistia de algum desses grupos, né, que violou uma série de legislações, ou pelo menos pode ser acusado de ter violado, e aí assume-se um compromisso entre as duas partes. A anistia, portanto, é o resultado do acordo, ele pode ser mais ou menos justo, né, entre duas partes, né, ele pode ser feito sob coação ou não. Eu vou falar já no caso do Brasil, da ditadura militar, que é um caso, obviamente, dessa natureza, né, em que se compromete, há um compromisso em não processar criminalmente um certo grupo. No Brasil, isso aconteceu no ano de 1979. Foi aprovada, né, uma legislação de anistia daquelas pessoas que tinham cometido crimes no contexto da ditadura, desde 1961. Por que 1961? A ditadura começou em 64, mas a anistia compreende 61, que foi quando começaram os atos terroristas da extrema-direita, né, relacionada aos grupos militares que depois vieram a tomar o poder em 1964. E aí eles ficaram no poder até no ano de 1984. Então foi um longo período aí de poder. Quando existe uma legislação de anistia, quais são as possibilidades daqueles grupos serem processados? É quando existe volta atrás, né? O Estado pode voltar atrás e dizer, não, a gente vai processar. Tem toda uma discussão jurídica se isso é possível ou não, mas, digamos, em tese é possível, né? Então você pode revogar ou aprovar uma outra legislação revogando a legislação de anistia. Você pode ter brechas, né? Então, por exemplo, no caso da anistia brasileira, teve várias pessoas que alegaram que essa anistia foi violada pelos partidários da ditadura militar à medida que os corpos não foram revelados. Então, esse crime continuado de ocultação de cadáver, ele desfigurava, descaracterizava o fenômeno da anistia para essas pessoas, porque esses corpos, na sua grande maioria, não foram revelados, né? E outros crimes, né? E pode-se haver processos que não são criminais. No Brasil, houve muitos desses processos não criminais, né? Processos cíveis, processos de indenização, processos declaratórios, né? Que só declaravam um sujeito como torturador ou como, enfim, alguém comprometido com algum outro crime no contexto da ditadura. Outros países da América do Sul, principalmente, onde havia ditaduras em todos os lugares, quase todos os lugares, outros países fizeram diferente, né? Processaram, reviram essa legislação, processaram e colocaram na cadeia grande parte desses indivíduos, por exemplo, a Argentina, mas não só, outros países também fizeram a mesma coisa, mas no Brasil não, porque houve uma anistia. Bom, dito isto, qual a diferença fundamental, e depois eu vou falar do contexto atual, o que significaria a anistia aqui, mas qual a diferença fundamental do perdão presidencial? O perdão presidencial, ele é um fenômeno jurídico que já está aprovado, ele já está disponível, ele existe, e o presidente dá o perdão presidencial, tem certas circunstâncias que ele pode ou não oferecer, por uma disposição discricionária dele. Ele vai lá e pode oferecer esse perdão presidencial em algumas situações. Isso não acontece só no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, também, né, acontece, né? Existe a presidencial e a estadual lá dos governadores. E aqui no Brasil foi utilizado recentemente para o Daniel Silveira, né? O Daniel Silveira, que é um criminoso do Rio de Janeiro, que tinha sido condenado e o Bolsonaro fez o perdão presidencial dele. Então, existe uma deliberação de um indivíduo que já está na lei. Anistia não. Para haver qualquer tipo de anistia, tem que fazer uma legislação, tem que fazer uma lei, né? Então, a tese é que seria o acordo entre dois grupos políticos, faz-se uma lei dizendo, olha, o Estado não pode processar fulano. Mas uma lei pode dizer isso? Pode. Uma lei pode, porque existe um princípio, o princípio da legalidade, que diz, ninguém é obrigado a fazer nada, nem deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Então, a lei, em tese, ela pode tudo, né? Poderia ter mudanças, a gente pode ter até mudanças constitucionais, exceto algumas mudanças, né, que são cláusulas pétreas. Mas pode haver uma nova constituinte. Enfim, existem possibilidades de se fazer isso. Então, qual é a grande questão? Durante o período eleitoral, pré-eleitoral, depois eleitoral e pós-eleitoral, foi discutida a possibilidade de dar uma anistia ao Bolsonaro e aos seus familiares e talvez alguns correligionários. Aprovar uma legislação que indique que eles não possam ser processados. Ou uma legislação específica de anistia, ou uma legislação que o tornasse senador vitalício e por aí se encaminharia para ele ter um foro privilegiado, dificultaria aí certos processos em primeira instância, que é o que deve acontecer agora. Até agora, ele só podia ser processado pelo Procurador-Geral da República.
República, que é Augusto Aras, que se negou a entrar com processos contra ele, né? Mas agora não, agora todas essas acusações vão para a primeira instância e ele pode ser processado pelo Ministério Público de outros lugares. Portanto, muda o cenário. Se ele fosse senador vitalício quer dizer para sempre, ele ficaria sempre nessa posição, ele continuaria com foro privilegiado, e aí isso dificultaria, de certa forma, esses processos, né? A maneira de correr esses processos. Então, aventou-se essa possibilidade, o Arthur Lira era presidente da Câmara, era, pelo menos do que se noticiou, era o principal indivíduo que estava advogando essa tese da anistia, né, por conta de várias situações que podem ser configuradas como crime, só que ela não prosperou, ela não foi para frente. Por quê? Quando é que se faz uma anistia? Quando você tem dois grupos políticos que, se não entrarem em um consenso, você perpetua uma situação muito complicada, mais danosa para o país, como é o caso, como eu disse, das Farc, que era uma força política muito forte, que era muito violenta, né, que impunha uma situação de alguma coisa parecida com a guerra civil permanente na Colômbia. Essas situações desses estados totalmente fragilizados, da África, que eventualmente consegue o domínio de um certo grupo, e aí se faz anistia para que um outro grupo venha aderir, se faz anistia dele para que ele possa aderir, porque veja, muitas vezes um grupo, por exemplo, de rebeldes, ele tá numa situação que ele vai perder, só que se ele se entregar, vai todo mundo preso, a galera vai responder segundo as leis daquele estado vigente. Então ele usa algum poder que ele ainda tem de promover um atraso naquela situação, ou de muitas mortes que podem ser decorrentes daquilo, ele usa esse peso político como uma moeda de troca, para ele dizer assim, não, eu me rendo, desde que eu tenha anistia, todo o nosso grupo que tem anistia. Se quiser, a gente faz esse acordo. Então você usa essa moeda. Só que se você não tiver essa moeda, se você não tiver essa força para impor uma guerra civil, por exemplo, uma situação que ameaça o Estado, você não consegue fazer esse tipo de acordo. Então a grande questão que estava colocada é se isso era uma ameaça real ao Estado brasileiro. Se fosse uma ameaça real, então aumentaria a probabilidade de se ter anistia. É claro que tudo isso depende de análise. Alguém acha que é uma ameaça real, outro acha que não, você pode ter divergência aí. Então havia certamente pessoas que advogavam essa anistia. Vamos pacificar, vamos fazer anistia, etc e tal. Então vamos partir do 0 a 0 aqui, vamos esquecer os crimes cometidos. E aí as pessoas na posse disseram, anistia não, elas estavam dizendo, olha, nós não queremos que o governo Lula faça anistia para essas pessoas, queremos que essas pessoas sejam condenadas e sejam processadas e condenadas. E agora, por conta desta invasão dos três poderes, esse tema voltou à baila, justamente porque se poderia agora propor algum tipo de anistia a essas pessoas que foram lá, que obviamente cometeram crimes gravíssimos, né? Que esses criminosos fossem anistiados, a título de, não, temos que entender que essas pessoas estão defendendo a causa aqui, que na verdade isso decorre de qualquer coisa, né? Essas coisas que falando, o STF acentuou a questão, é o que estão falando aí nas redes sociais, né? Vários parlamentares saíram em defesa dessa invasão, né? E fazendo alegações desse sentido, né? E as pessoas estão discutindo, portanto, que esse tipo de crime tem que ser punido gravemente, porque senão essa situação pode voltar, porque senão a gente alimenta esse tipo de comportamento. Essa é uma das grandes críticas de vários órgãos internacionais e no Brasil também à situação da ditadura militar no Brasil, né? Que a ditadura não foi punida porque houve uma anistia e por isso perdura esses ânimos ditatoriais, é isso que se propunha inclusive nessa invasão de ontem, né? Havia várias faixas nesse sentido, né? Um movimento bastante claro no sentido de defender uma ditadura, né? Porque, em parte, né, é difícil a gente afirmar de maneira muito incisiva, mas em grande parte, pelo menos, decorre da anistia que foi realizada para a ditadura militar que operou no Brasil entre 64 e 84. E para mais vídeos aqui sobre ciências humanas, se é ciência ou não, eu fiz um vídeo aqui, e aqui eu fiz um outro colocando aqui uma lista de reprodução para vocês sobre ciências humanas. Um grande abraço, tchau para vocês.